M. Carmichael, capítulo 15. Pequenas pedras preciosas. M continuou a cuidar das crianças e a supervisionar o grupo estrelado, mas se sentia frustrada. Era como se o trabalho para o qual ela sentia ser chamada estivesse fora de seu alcance. Prina lhe contou muitas histórias sobre as meninas do templo. Algumas delas foram levadas ainda recém-nascidas para serem treinadas para a vida como servas do templo e prostitutas. Normalmente elas eram dadas ao templo pelos pais em troca de favor dos deuses do hinduísmo. Às vezes, se uma menina era pobre e nenhum marido pudesse ser arranjado para ela, ela também era entregue ao templo como forma de livrar dela. Na Índia, a maioria das garotas era prometida em casamento quando contava 6 ou 7 anos, e a maioria estava casada aos 12 anos. Pensar em toda essa situação fazia Amy se sentir mal, mas o que ela poderia fazer? Como poderia ter acesso àquelas meninas? Elas eram prisioneiras fechadas atrás de portões trancados e vigiadas a cada minuto do dia. Tudo o que Amy podia fazer era deixar os outros cristãos saberem de sua vontade de ajudar e orar e esperar que Deus abrisse a porta para essas meninas, como ele fez com Prina. Amy enviou cartas por toda a Índia para que pastores e missionários soubessem que se eles resgatassem meninas dos templos, Amy tinha um lugar de refúgio para elas. Então, em 1º de março de 1904, a frustração de Amy começou a se dissipar. Finalmente, suas orações foram respondidas. Um pequeno e minguado embrulho foi colocado em seus braços por um pastor do norte. Ele tinha ouvido falar de um bebê recém-nascido que foi entregue ao templo, e ele tinha montado um resgate ousado. Depois ele viajou a noite inteira para trazê-lo em segurança a Donhavu. Prina, que estava com o grupo estrelado há 3 anos, teve o privilégio de nomear o novo bebê. Ela escolheu o nome Ametista, a pedra preciosa roxa. Foi uma dura luta para salvar a vida da Ametista, a recém-nascida. Ela era muito fraquinha e era difícil encontrar leite adequado para ela. No entanto, a criança era uma lutadora e ela começou a ganhar força e crescer. Logo apareceu outro bebê do templo chamada Safira, também designada como outra pedra preciosa que era. Safira também foi salva por um pastor indiano. Ela era gorducha e feliz e não exigia tanta atenção quanto a irmã, Ametista. A família de Amy estava crescendo com velocidade e ela não poderia ter ficado mais satisfeita. Em junho de 1904, 6 meses depois que a família Walker partira para a Inglaterra, Amy já cuidava de 17 meninas. Delas, 6 crianças haviam sido resgatadas dos templos hindus. É claro que não havia espaço suficiente para a família no bangalô, mas todas fizeram sua parte. Uma cabana de tijolos de barro longa e baixa ao lado do bangalô servia como berçário, cozinha e sala de jantar ao mesmo tempo. Não só o espaço era escasso, mas ter tantas crianças pela casa significava uma incrível quantidade de trabalho. Pilhas e pilhas de roupa tinham que ser lavadas à mão e pendurada para secar. Baldes de arroz tinham que ser cozidos e montanhas de legumes precisavam ser cortados todos os dias. Depois havia 30 camas que precisavam ser arejadas e arrumadas todas as manhãs, sem mencionar o trabalho escolar a ser feito, os pisos a serem varridos e a manutenção dos prédios. A lista de tarefas era enorme. O grupo estrelado trabalhava lado a lado com Amy, embora às vezes fosse difícil para elas. Desde seu nascimento, a maioria delas tinha sido criada com a ideia de que certas tarefas eram para certas castas. Mesmo como cristãs, elas achavam essa ideia algo não muito fácil de superar.
Parecia algo muito humilhante para as mulheres do grupo estrelado lavar as roupas umas das outras. A maioria delas tinha sido criada acima dessas coisas. Amy precisava continuar o processo de lembrá-las e a si mesma que Jesus lavara os pés empoeirados e sujos dos discípulos. Pouco a pouco, o grupo estrelado passou a entender que o amor real significa servir aos outros, até mesmo bebês que gritavam a noite toda e choravam durante o dia. Um problema enfrentado consistiu no fato de alguns bebês serem muito fracos para se alimentar de leite de cabra ou de vaca e precisavam ser amamentados. No entanto, uma mulher disposta a amamentar o bebê de outra pessoa era um desafio. Certa vez, Amy encontrou uma mulher na aldeia que estava disposta a amamentar um bebê recém-nascido para salvar sua vida. A mulher sabia que estava rompendo com a casta ao fazê-lo, mas decidiu ajudar de qualquer maneira. Infelizmente, aquele gesto custou à mulher a sua vida. Seu marido ficou tão indignado quando descobriu o que ela tinha feito que a envenenou. Depois disso, tornou-se impossível encontrar mulheres que desejassem amamentar o filho de outra pessoa. Com tanta coisa acontecendo, às vezes Amy sentia a necessidade de dar uma pausa. Ela arrumava algumas roupas e levava as garotas mais velhas com ela para Ot, onde fazia longas caminhadas na floresta com as meninas. Foi em uma dessas caminhadas que ela começou a pensar de novo a respeito da necessidade de um berçário. Ela já havia pensado nisso antes, mas o dinheiro nunca sobrava. Embora Amy enviasse um boletim regular chamado Migalhas para seus mantenedores nas Ilhas Britânicas, ela nunca pedia dinheiro e nem mesmo insinuava que a família poderia ter necessidades especiais. Ela se lembrava do tempo em Belfast quando quisera construir o tabernáculo de ferro e Deus havia provido dinheiro e a terra para o lugar. Amy decidiu então que nunca pediria dinheiro. Em vez disso, esperaria que Deus movesse o coração das pessoas para que contribuíssem. Em todos os anos daí em diante, ela nunca havia se afastado dessa posição e não importava o quão difíceis as coisas ficassem, ela prometeu a si mesma que nunca o faria. O trabalho em Donhavu jamais seria expandido com dinheiro emprestado ou com dinheiro tirado de pessoas que não queriam ofertar. Apesar de ter pensado em construir um berçário antes, ela nunca sentira ser o momento certo para fazê-lo. Contudo, caminhando pelas colinas acima de Ot, ela sentiu que Deus estava dizendo que agora era o momento certo. Quando Amy voltou para a casa de sua amiga, a senhora Hopwood, onde ela ficava em suas visitas a Ot, ela escreveu uma mensagem para a família de Donhavu e pediu que começassem a fazer tijolos de barro de imediato. Era hora de construir. Dentro de 1 hora, o correio chegou à casa da senhora Hopwood e com ele uma carta para Amy, que continha uma ordem de pagamento com um montante grande o suficiente para cobrir os custos dos tijolos. Amy estava muito entusiasmada. Mal podia esperar para voltar para Donhavu e contar à família as notícias e começar a elaborar os planos para o novo berçário. Quando Amy chegou em casa, uma outra ordem de pagamento estava esperando. Era um presente anônimo de alguém em Madras com a mensagem: para o berçário. Contudo, Amy nem teve tempo de contar a ninguém sobre o projeto para o berçário. O dinheiro era suficiente para comprar um campo ao lado do complexo para construir o berçário e pagar pelo resto dos materiais de construção. O berçário estava bem encaminhado quando Will Walker voltou a Donhavu, depois de 1 ano na Inglaterra. Sua esposa ainda não estava bem o suficiente para acompanhá-lo de volta à Índia, mas ele trouxera outra pessoa consigo, a mãe de Amy. Havia algum tempo que a senhora Carmichael planejava ir à Índia e ver por si mesma o trabalho desenvolvido por sua filha. E o retorno de Will Walker proporcionou a oportunidade perfeita. Haviam-se passado quase 10 anos desde que Amy se despedira de sua mãe na Inglaterra. Mãe e filha tiveram um encontro maravilhoso.
Amy ficou feliz por ver a mãe depois de tanto tempo. Sua mãe trouxe notícias de seus irmãos e irmãs, agora espalhados pelo mundo. Ela também tinha notícias de Robert Wilson e não eram nada boas. Ele estava frágil e sua saúde estava falhando rapidamente. A alegria de Amy ao ver sua mãe estava tingida de tristeza por conta do estado de Robert Wilson. A senhora Carmichael se enquadrou com perfeição à família. As crianças a chamavam Atab, que significa avó, e a rodeavam onde quer que ela fosse. Todos os dias, quando ela chegava para o almoço, pequenos arcos de flores enfeitavam seu lugar, e quando ela se sentava para ler, no calor da tarde, pequenas mãos corriam para abaná-la. Amy ficava feliz por ter o conselho e a ajuda da mãe. Às vezes ela não tinha certeza de como cuidar dos bebês menores, em especial quando estavam doentes. Como Dona Vu não tinha médico, Amy tinha que se virar o melhor que podia com seu conhecimento médico muito limitado. A senhora Carmichael havia criado 7 bebês e tinha sempre um conselho valioso para sua filha. Não demorou muito para que Amy precisasse de todos os conselhos que sua mãe poderia dar. Mas ainda assim seus melhores esforços não foram suficientes. 2 dos bebês pararam de ingerir líquidos. A Ametista, o primeiro bebê do templo a ser trazida para elas, e um outro bebê que tinha vindo pouco depois, estavam ficando cada vez mais doentes. Nada que Amy e sua mãe tentassem fazia as bebês ingerirem o leite de novo. Dentro de alguns dias, as 2 menininhas morreram. Foi um dia triste quando uma nova parte da terra teve que ser reservada. O cemitério da família, que Amy chamou Jardim de Deus. Era uma área tranquila entre o bangalô e a horta. Elas foram enterradas lá. Não havia lápides ou marcadores de túmulos, apenas a beleza do jardim e a sombra dos majestosos tamarindos como testemunhas silenciosas da morte das crianças. Safira, o bebê feliz e gorducho, se transformou em uma criança igualmente gorducha e feliz. Ela era a favorita das crianças mais velhas. Elas se revezavam para brincar com Safira e caminhar com ela pelo complexo. No entanto, Safira também não estava bem, e a senhora Carmichael a vigiava dia e noite. Contudo, novamente, toda a sua ajuda materna não foi o suficiente, e em 6 de janeiro de 1905, alguns dias depois dos outros bebês morrerem, Safira também morreu. Todas ficaram com o coração partido. 3 bebês foram embora. Amy não sabia como consolar a família. Ela levou as garotas mais velhas para o Jardim de Deus. Enquanto procurava palavras de conforto, seus olhos descansaram sobre um lindo lírio, o primeiro a florescer no jardim. Ela andava com as garotas ao redor do jardim, mostrando-lhes as trepadeiras e as samambaias que floresciam. E então parou ao lado do lírio. Se Jesus entrasse nesse jardim, ela perguntou, qual flor você daria a ele? As meninas apontaram para o único lírio que havia. Nós daríamos a ele esta aqui. Todas falaram. Amy assentiu. Deus nos pediu para dar a ele 3 dos nossos mais lindos lírios, e eu não os reteria, disse ela apenas. Enquanto a vida em Dona Vu prosseguia, pouco tempo depois a própria Amy precisou ser consolada. A notícia chegou a ela que o amado pai Robert Wilson morrera, em 19 de junho de 1905. Felizmente, a senhora Carmichael ainda estava por lá e conseguiu dar à filha o conforto necessário. Depois de chorar por Robert Wilson, Amy atirou-se ao trabalho. 3 novas bebês logo se juntaram à família, e o berçário voltou à vida com os sons felizes das criancinhas. Depois de quase 1 ano e meio visitando e trabalhando ao lado de sua filha, a senhora Carmichael voltou para a Inglaterra em março de 1906. Todas ficaram tristes em ver a Tab partir. Mas elas não tiveram muito tempo para sentir falta dela, porque o berçário estava repleto de bebês que chamavam por atenção
Logo todas voltaram a se concentrar no crescente trabalho que Deus lhes dera.